Bom, uma coisa muito importante também da questão de radioatividade é entender o que nós chamamos de cinética do decaimento radioativo. Lembrando que decaimento é o quê? Ah, Lucas, eu já sei, de novo você perguntar? Sim, vou. Decaimento é o quê? É a emissão de partícula alfa, beta ou radiação gama. Para quê? Num processo que o núcleo se estabilize, para estabilizar o núcleo, tá? A cinética do decaimento radioativo, na verdade, é o quê? O que nós chamamos de tempo de meia-vida ou de semidesintegração, que é o tempo necessário para que uma amostra de material radioativo seja reduzida à metade, né? A amostra daqui ela vai sofrendo decaimento radioativo, vai emitindo partículas e é o tempo em que metade desse material sofrer decaimento, em que só sobrar metade, vai ser o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida nós chamamos de T1/2, tá? Então esse aqui é o tempo de meia-vida, em alguns livros e materiais didáticos referidos como tempo de semidesintegração, porque desintegração é a mesma coisa que decaimento. Então o tempo necessário para que metade do material metade do material sofra decaimento é o tempo de meia-vida. Tem vários métodos de ensinar tempo de meia-vida. Alguns materiais didáticos eles fazem por raciocínio lógico. Eu gosto de usar uma formulinha com vocês que eu particularmente acho ela muito útil. E ela economiza um pouco de tempo no vestibular, que é a seguinte fórmula. Deixa eu pegar a caneta. Seguinte fórmula. MF igual a MI por 2 elevado a x. Então, olha só. O que é MI? O MI é a massa inicial. É a massa do material radioativo que começa o probleminha. O MF é a massa final. Ou seja, é a massa que resta do material radioativo após um determinado tempo. E o que é esse 2 elevado a x? 2 é 2, é um número matemático muito importante, que eu gosto muito. E o x é o quê? É a quantidade de tempos de meia-vida. Isso aqui é o que vocês não podem confundir. O x não é um valor em horas, minutos, segundos, tá? Ele não é o tempo de meia-vida. Não é, por exemplo, aqui em cima nunca vai dar esse x, a resposta desse x nunca vai poder ser 10 minutos, 5 segundos, 1 hora. Não. O x é o quê? A quantidade de tempos de meia-vida. É um tempo de meia-vida que vai se passar? É 2 tempos de meia-vida? 3 tempos de meia-vida? 4 tempos de meia-vida? E assim por diante, tá? Toma cuidado só com isso, a gente vai fazer exercício agora para vocês poderem entender melhor. Então vamos pegar o nosso primeiro exemplo aí. Então olha só. Na indústria nuclear, os trabalhadores utilizam a regra prática de que a radioatividade de qualquer amostra torna-se inofensiva após 10 meia-vidas. Indique a fração que permanecerá após este período. Então a gente tem um material radioativo, eu sempre faço um esquema antes porque eu fiz arte? Não fiz arte, apesar de desenhar bem. É uma das minhas qualidades que estou aperfeiçoando. Desenhar. Tem que aperfeiçoar muito ainda. Mas enfim, se isso aqui fosse um material radioativo, ele teria uma massa inicial e após o decaimento, então, ele sofreu um decaimento radioativo, emitiu alfa, gama, beta, puta que pariu, você viu também, vai reduzir por uma quantidade, tá? Então, vamos supor que aqui é o material radioativo, vai sobrar só isso daqui agora, ó. Então, isso daqui é a massa inicial. Essa quantidade aqui vai ser a massa final, tá? Bom, se você perceber na alternativa, como você viu, as respostas são em porcentagem. Então, vamos usar a porcentagem. A massa inicial ela é quanto? 100%, né? A massa final a gente vai chamar de como? Vamos chamar de Y, né? Ou vamos deixar a massa final mesmo, que é mais fácil, tá? Então, a gente tem aqui um material, ele vai sofrer decaimento e aí ele vai sobrar só essa partezinha aqui que eu fiz risquinho. Então, tudo isso aqui é reduzido a só isso, só sobrou isso do material. Após quanto tempo? Então, após passar 10 tempos de meia-vida. Então, é só a gente aplicar a fórmula, ó. A massa final é igual a massa inicial por 2 elevado a x. Qual é a massa final? Massa final é o que eu quero, tá? Então, massa final é igual a massa inicial. Quanto que é a massa inicial? Massa inicial é de 100%. Eu considerei porcentagem para dar certo lá no finalzinho, porque eu vi que as respostas eram em porcentagem. Quanto que foi a meia-vida? 2 elevado.
Vocês perceberam que ele não falou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Não. Ele disse o quê? Que se passaram 10 meia-vidas. Então, 2 elevado à quantidade de meia-vidas, que é o x. Então, 2 elevado a 10. Então, ó, massa final igual a massa inicial, que é 100, dividido por 2 elevado à quantidade de meias-vidas. Meias, tá? Esse negócio aí. Então, a variação 10 vai ser igual isso daqui, 100, dividido por 2 a décima. Já fiz essa conta. Isso aqui vai dar 0,098%. Então, na verdade, o que vai sobrar aqui, de massa final, é 0,098%. Beleza? Super tranquilo, né? Vamos fazer agora um outro exemplo que inverte um pouco essa situação. A meia-vida do polônio 218 é de 3 minutos. Guarda esse valor aí, que ele vai ser importante depois, tá? Qual o tempo necessário para que uma amostra desse material se reduza à quarta parte inicial? Então, a quarta parte do inicial. Então, veja bem, a gente tem aqui uma massa, tá? Essa massa ela vai ser reduzida. Então, a gente tem aqui uma massa, que eu vou chamar genericamente de 1, porque eu não tenho nenhum valor, não me deu. Ele falou que era o inicial, vou chamar de 1. E aí ele pergunta, ele vai querer saber quando sobrar apenas 1/4, ó, 1 de 4 aqui. Então, a massa final eu vou chamar de 1/4. Então, eu tenho massa inicial, que eu chamei de 1. Massa final, eu chamei de 1/4. Por quê? Porque ele falou qual é o tempo que eu preciso... Qual é o tempo que eu preciso para que a massa, que é 1 inteiro, passe a ser 1/4. Tá? Então, olha só, como vai ficar? Massa final, 1/4. Então, massa final, 1/4. Igual. Massa inicial, qual que é a massa inicial? Chamei de 1. Por 2 elevado à quantidade de tempos de meia-vida. Então, 2 elevado a x. Multipliquei em cruz, vai ficar 2 elevado a x vezes 1/4. Então, multipliquei aqui, igual a 1. 2x vai ser igual a 4. Se você passar esse número dividindo, você vai chegar em 4. Tá? Vamos fazer aqui para vocês verem. Ó. Vai ficar 1 dividido por 1/4, inverte a segunda fração, então copia o primeiro, inverte o segundo, fica 2x igual a 4. Tá? Vou continuar aqui. O que vai acontecer? Como é uma equação exponencial, é só deixar as bases iguais. Eu tenho que deixar aqui, tem que ser sempre 2. Então eu copio 2x e faço o quê? Como que eu escrevo o 4 com base 2? Bom, eu sei que o 4 é 2 ao quadrado, então 2x é igual a 4. 2x é igual a 2 ao quadrado. Corta aqui, x é igual a 2. Ou seja, tem que se passar, então deve se passar 2 tempos de meia-vida. Aí você pode, inclusive, se você quiser e eu sei que você quer, você pode completar essa resposta. Você sabe o quê? Que o exercício disse que uma meia-vida ela dura 3 minutos. Para esse elemento, porque o tempo de meia-vida varia de um elemento químico para o outro. Para esse elemento, uma meia-vida é 3 minutos. Quando se passaram? 2. Então, 2 é igual a x. X é igual a 2 vezes 3. X é igual a 6 minutos. Então, dizer que se passaram 2 meia-vidas ou se passaram 6 minutos é a mesma coisa. Mas observe, você não achou o 6... O 6 não era esse x aqui. É isso que estava querendo dizer lá no começo. Esses 6 minutos não é esse x. Esse x é 2 meia-vidas. Como cada meia-vida é 3 minutos, dá 6 no final. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo para finalizar o tempo de meia-vida e finalizar a nossa aula de radioatividade. O isótopo radioativo cobre-64 sofre decaimento beta. Decaimento, a gente já sabe o que é. Conforme representado. Então, tem uma reação nuclear aí mostrando decaimento beta, em que o cobre se transforma em zinco. A partir da amostra de 20 mg de cobre, observa-se que após 39 horas formam-se 17,5 mg de zinco.
Sendo assim, o tempo necessário para que a metade da massa inicial de cobre sofra decaimento beta é de... Então, olha só, a gente tem uma determinada massa de cobre, ela após 39 horas equivalem a quantos tempos de meia-vida? Não sei, o exercício não disse, ele falou em horas, ele não falou 39 horas corresponde a 5 tempos de meia-vida, 3 tempos de meia-vida, 1, ele não falou. Ele falou que após 39 horas, o que vai acontecer? Vai sobrar quanto aqui? O cobre, qual é a massa de cobre? Ele falou 20 miligramas, se transforma em zinco, 17,5 miligramas de zinco, tá? Foi isso que ele falou, que após 39 horas, 20 miligramas de cobre se transformam em 17,5 miligramas de zinco. Só que toma cuidado porque ele falou cobre e ele foi para zinco. Você não pode trabalhar com esses valores, tá? Essa massa aqui, ela é do cobre, essa massa é do zinco. Você não pode trabalhar com massa de elemento diferente. Então, olha só, você tem que pensar o seguinte, se eu tenho 20 miligramas de cobre que se transformaram em 17 miligramas de zinco, quanto ainda sobra de cobre? Ainda vai sobrar 2,5 miligramas de cobre. Então, olha só, 20 miligramas de cobre se transforma em 17,5 de zinco e 25 de 2,5 de cobre. Continua sendo cobre, tá? Então, veja bem, isso daqui é a massa inicial. E essa daqui é a massa final. Ah, Lucas, por que não é essa? Porque essa massa é do zinco. Você não pode falar que a massa inicial é do cobre e usar uma massa final para o zinco. Não faz sentido. Tem que ser inicial, tem que ser do cobre e a final também tem que ser do cobre. Tá? Então é isso que a gente tem nesse momento. Massa inicial, massa final. Aí a gente vem aqui e calcula. Vamos lá. Massa final, quanto que é? A massa final, ela é de 2,5. Ela é igual à massa inicial, que é de 20 miligramas, por 2 elevado a x. Tá? Então, 2,5 é igual a 20 elevado a 2,x. Isso daqui vai dar 2 elevado a x é igual a 20 dividido por 2,5. Eu já fiz essa conta. Isso daqui vai dar 8. Vai ficar 2 elevado a x igual a 8. Beleza? Aí você vai ter que deixar na mesma base, porque é uma equação exponencial. Vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Corta, x é igual a 3 tempos de meia-vida. Então, veja bem, para 20 miligramas de cobre decaírem para 2,5 miligramas de cobre, devem se passar 39 horas ou 3 tempos de meia-vida. Então, a gente sabe que 3 tempos de meia-vida equivalem a 39 horas. Por quê? Porque ele falou que para sair desse e para esse levava 39 horas. Eu acabei de chegar que isso daqui, na verdade, são 3 tempos de meia-vida. Então, se 3 tempos de meia-vida equivalem a 39 horas, olha a pergunta do exercício. O exercício pergunta o quê? Para que metade da massa inicial de cobre sofra decaimento, para que metade da massa inicial de cobre sofra decaimento, quanto tempo leva? Ou seja, ele quer saber o tempo para que metade do cobre sofra decaimento. O tempo para que metade da massa de cobre desapareça, vamos dizer assim, metade do cobre sofre decaimento. Isso é justamente o tempo de meia-vida. Ele quer saber o tempo de meia-vida do cobre. Aí você tem que saber o quê? Se 3 tempos de meia-vida dão 39 horas, ele quer saber um tempo de meia-vida, que seria o tempo para metade da massa de cobre decair, é quanto? Você vai chegar aqui. X é igual a 39 por 3 é igual a 13 horas. Beleza? Então, basicamente foi isso daqui.